Pergunta do Daniel Nobre Maia, @ Daniel Nobre Maia. Ele está falando o seguinte: podemos considerar ainda o Brasil como neoliberal, já que a bancada do alto escalão do governo, em sua maioria, o empresariado? Eu gostei dessa pergunta dele, tá? E eu já te aviso uma coisa, Daniel. O modelo neoliberal, ele não diz necessariamente quem manda enquanto pessoa, mas enquanto lógica. Como assim? Deixa eu te explicar. Estamos falando do modelo conhecido como neoliberalismo, tá? O neoliberalismo, ele vai surgir no mundo ao longo de 2 décadas, tá? Década de 80 em países ricos, década de 90 em países pobres e emergentes. Sendo que tem um ano-chave. Qual é o ano-chave do neoliberalismo, tá? O ano mais, sem dúvida nenhuma, importante de todos. O ano de 1989. Por que ele é o mais importante de todos? Porque foi o ano do lançamento do chamado Consenso de Washington. Gente, o que é isso que eu não vou falar? No Consenso de Washington. O que é isso? É uma série de diretrizes que vão determinar como que a economia neoliberal funciona. Então é a partir desse documento que eu começo a ter uma unidade, e é a partir dele que eu acabo separando quem é neoliberal e quem não é, quem adota as medidas neoliberais e quem não adota. Então, só para você entender, quais são as medidas neoliberais? Para você, primeiro, eu vou diminuir a atuação do Estado na economia. Primeira coisa, eu vou diminuir a atuação do Estado na economia. Tá ok? Não é à toa que eu vou chamar esse Estado de Estado mínimo ou indireto. Aqui está a grande marca do neoliberalismo. É por isso que a sua pergunta é muito boa. Ela fala o seguinte: o Brasil, ele tem tanto empresário no governo, e é verdade, muitos políticos são empresários. Mas, na verdade, não interessa quem são os políticos. Porque no neoliberalismo, o Estado perde função. O Estado deixa de ter tantas funções. Não é à toa que a gente tem como uma das principais características as privatizações. O que são privatizações? São vendas de empresas do Estado para capitais privados. Ou seja, é uma empresa pública que deixa de ser do Estado e passa a ser de um empresário. Então, as privatizações mostram que o Estado está diminuindo a sua atuação. E as privatizações vão trazer a característica mais marcante do neoliberalismo, que é o quê? É o controle empresarial da economia. Então, quando eu falar de neoliberalismo, eu quero que você lembre o seguinte: ele representa uma menor atuação do Estado, tá? Eu posso estar falando no processo de desregulamentação da economia, é uma menor atuação do Estado e um maior controle empresarial da economia. Os empresários passam a ser aqueles que estão empregando, os empresários passam a ser aqueles que estão investindo, eles é que vão gerar emprego, não é mais o Estado, é o empresário que gera emprego. O que gera desemprego? Quando uma marca de carro fecha. Quando uma fábrica de carro fecha. Só que essa fábrica não pertence ao Estado. Ela pertence a uma empresa privada. Então, o neoliberalismo é isso. E o Brasil é, assim, um país neoliberal, visto que ele vem tomando medidas claramente focadas no favorecimento empresarial. Tá? Ele vem tomando medidas que ajudam os empresários a terem maior domínio da economia. Então, não há dúvida, a gente continua com essa postura neoliberal, sim, desde a década de 90, tá? Em 89 para 90, bem na época do Consenso de Washington, a gente começa a fazer essa transição forte para o neoliberalismo. Tá ok? Tá ok? Boa. É óbvio que depois a gente começa a misturar empresários e políticos, né? Dá pra ver o fenômeno Trump, não é não, gente? Total. O cara é multibilionário, empresário, decide ser presidente dos Estados Unidos e aí se candidata. Com a bandeira de eu banco minha própria
minha própria campanha, meio que eu falo o que eu quero. Então, assim, é muito comum a gente ver essa relação empresário-Estado cada vez mais forte. Não vai longe, gente. Você tem o Dória, que ganhou em São Paulo, ganhou com ampla vantagem em São Paulo. Claramente, um empresário, claramente um cara com muito dinheiro, e que tem essa postura aí do Estado cada vez mais voltado para as lógicas empresariais. Democraticamente, o pessoal de São Paulo escolheu, é isso. Então, isso é muito comum, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Tá certo? Posso apagar? Pode, né? Mar, posso te contar uma coisa assustadora, Mar? Fala. Você tá com o coração pronto? Não sei, vamos lá. Vou te contar, tá? Conta. Você sabe por que o neoliberalismo, ele obviamente tem suas características. Mas você sabe por que ele é diferente de qualquer momento da história? Não. E aí eu joguei pesado. Diferente de qualquer momento da história. Porque, olha só, nós temos várias questões que são comuns a diferentes momentos, né? Nesse momento o Estado era assim, ali... Tem sempre características parecidas, mas o neoliberalismo tem uma coisa que nunca se viu na história da humanidade. Posso chutar? Pode, claro que você pode. É o desmonte do Estado? Não, né? Não, porque a gente até teve estados que caíram. Não é verdade? Tem a ver com o Estado. Sabe o que é? Desde 2011, essa conta é um pouco assustadora. A gente começou a perceber esse fenômeno já está comprovado, calculado e dado. Hoje as empresas têm mais dinheiro que os estados. O dinheiro das empresas superou o dinheiro dos países. E isso é muito sério, Porque mesmo você sendo empresarial, você sempre teve o Estado como aquele que detém o dinheiro. O Estado como investe. O Estado é aquele que decide o que fazer porque é ele que paga. Hoje a gente tem empresas com maior capacidade de investimento que os estados, sendo que as empresas não têm responsabilidade. Então o Estado tem um dinheiro menor e ainda tem que cuidar de saúde, de segurança, de estrutura, e a empresa só está preocupada com a estrutura dela. Então a tendência são os empresários lucrarem ainda mais e os estados continuarem nessa dificuldade, o que só aumenta o poder das empresas. Isso nunca aconteceu na história, assim, a gente nunca viu o Estado menor que a empresa. Bizarro, né? Isso é uma mensagem forte. Vou pra redação também. Pô, pra redação, o cara mete essa na redação, tu sobe de patamar de argumento, né? Porque quem cita uma coisa que nunca aconteceu na história ganha muita força. E é atual também, né? Ultra atual, né? É da segunda década do século XXI, então é do momento que a gente está vivendo e explica uma série de coisas. Gente. Copa do Mundo, FIFA, não é FIFA um país, é FIFA uma empresa. Pode pegar o nome dos eventos. Copa do Mundo, Tananã, de futebol. E o Tananã não é um país, é uma empresa que está financiando a Copa. Ela é no país porque ela tem que acontecer em algum lugar, mas quem levanta a bandeira é uma empresa, não é um país. Antes isso não acontecia, agora você tem, né? Bancos, grandes empresas, geralmente banco, empresa de carro, são muito gigantes.